Olá a todos, boa noite. Vamos lá? Vamos entrando. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui esse material de lado. Para hoje, o primeiro a entrar foi o Carlos. Bem-vindo, Carlos. Bem-vindo aos demais. Patrício tá aí também. Boa. Vamos lá, né? Pronto, tá aqui, ó. Grande Delore, tudo bom, meu amigo? Deixa eu fazer aqui o convite. Pronto. Alô? Olá. Daniel, você está me ouvindo? Tô ouvindo sim. Você tá me ouvindo aí, me vendo? Tudo perfeito? Tô te vendo tudo certo. Tecnologia é um problema, né? Às vezes elas funcionam, às vezes elas deixam a gente um pouco na mão. Pois é, por hora, tudo bem. Por hora tá funcionando. Tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Primeiro queria te agradecer esse convite, né, para participar dessa live com você, no meu nome das processualistas nesse projeto que a gente está fazendo aí em conjunto, maravilhoso. E essa oportunidade, né, de falar sobre esse tema aqui com você. Então, eu te agradeço muito aí pela oportunidade. Pô, legal, legal, obrigado. Deixa eu fazer a sua apresentação breve aqui, a liturgia aí da live. Hoje a gente vai contar com a professora Paula Mena Barreto Marques, que é mestre em Direito Processual Civil pela UERJ, pós-graduada em Direito Processual Civil pela PUC-Rio, membro do IAB e do IBDP, a Instituto Brasileiro de Direito Processual. E nós vamos falar sobre a dissertação, né? Sobre o tema, né, que você tratou na dissertação, é isso? Pois é, exatamente. Eu escolhi esse tema, na verdade, é um tema que eu até nem retornei depois da minha dissertação, porque eu acho que depois que a gente entrega, você fica um pouco traumatizado, né, com o tema que você tratou, de tanto que você estuda aquela questão, se aprofunda, enfim. Então, eu decidi que essa live aqui, que eu queria abordar esse tema para a gente, inclusive, poder aí tratar até de alguns panoramas que eu não abordei tão profundamente lá, enfim, algumas coisas mais controversas que às vezes a gente poupa na dissertação para tentar não entrar em questões tão polêmicas, etc. Mas aí, por isso que eu escolhi esse tema. É um tema que na verdade, é a reunião de dois temas, né? Um mais da moda do que o outro, vamos dizer assim, né? Porque falar de tutela provisória com essa repaginada que o CPC deu em 2015, pegou bem na sua, né? Você... Exatamente, exatamente. Eu tive esse problema, ele entrou bem no meio ali, tanto o CPC de 2015 quanto a reforma da lei de arbitragem, né? Que foi uma reforma superficial, mas a reforma abordou, inclusive, esse meu tema, né? Porque incluiu os artigos da lei 22A e B, né? Na lei de Sim. arbitragem, e que tratavam exatamente da questão da tutela provisória em sede arbitral, né? E até na verdade, colocando de uma forma, ele procedimentou o que a doutrina e a jurisprudência já utilizavam para a tutela de urgência na arbitragem, né? E como tinha muita discussão doutrinária e muita discussão jurisprudencial, essa reforma veio aí para sedimentar um pouco o que já estava sendo tratado. Então, essas duas alterações aí vieram bem no meio da minha dissertação, né? Bem no meio do meu mestrado, bem no início ali. E então também foi um dos motivos pelo qual eu escolhi esse tema também, porque era um tema bastante controvertido na época. A tutela provisória estava sendo bastante discutida, inclusive questão de estabilização, a possibilidade de revisão, como que faria isso, a questão do agravo de instrumento, enfim, eram alguns temas que estavam bastante controversos na época, e aí foi um dos motivos que me levou, inclusive, a escolher esse tema para tratar durante o meu mestrado. Desculpa. Não, pode falar.
Não, e aí foi um pouco isso, assim, o tema da tutela, ela sempre foi um tema que me foi muito curioso, eu sempre gostei bastante, porque eu sempre fui muito contra, até por questões dos professores até da casa, da UERJ, da questão da sumarização do procedimento sem garantia de que você pudesse revê-los posteriormente, né? E a tutela antecipada, ela, na verdade, ela garante, a meu ver, as duas coisas. Tanto que você possa antecipar aquele provimento de forma que ele seja efetivo e adequado, né? Garanta o resultado do processo mesmo, tanto o resultado do processo por garantir o processo, quanto por garantir a tutela final, né? Seja na cautelar ou na antecipatória. E, ao mesmo tempo, ela possibilita, ela garante às partes todas as garantias do contraditório da ampla defesa, já que você vai ter um resultado final posterior, né, que poderá rever ou manter essa tutela que foi deferida anteriormente, mas com todas as garantias do processo e aí a ordinarização do procedimento, né? Então, essa possibilidade sempre foi uma coisa que me atraiu na questão da tutela provisória. O novo código, uma das questões interessantes aí foi porque ele conseguiu procedimentalizar a tutela de uma forma mais adequada, a meu ver, né? E toda aquela discussão se algumas tutelas eram cautelares ou se algumas tutelas previstas no Código de 73 eram, na verdade, tutelas antecipadas, ela cai um pouco por terra no novo Código, já que ele faz uma outra divisão, né? Prevê uma outra divisão de tutela. Na verdade, a tutela provisória, ela é dividida ali em tutela de evidência e tutela de urgência, que é o que a gente vai tratar um pouco mais aqui, e a tutela de urgência em caráter antecipado caráter antecedente ou incidental, né, durante o processo, e ela pode ser tanto cautelar quanto antecipatória. Então, ela, na verdade, eu acho que o código ele fez um pouco, acabou um pouco com as discussões que tinham antes sobre se pode deferir essa cautelar ou se não pode deferir essa antecipatória. Ele procedimentalizou de uma outra forma e eu achei que ficou muito didático, né? Apesar de todas as discussões que você tem aí do código sobre a questão da tutela. E aí, para dentro do tema, né, da tutela de emergência na arbitragem, as discussões todas, inicialmente, era se cabia, né? Eu acho que a gente teve um problema inicial ali dentro da arbitragem, que era a discussão se era possível essa questão da antecipação da tutela para o procedimento arbitral, né? E superada o cabimento em si, né, que me parece que, se a gente entende que a tutela provisória, na verdade, ela faz parte da tutela jurisdicional, ela garante efetividade e adequação à tutela, a gente tem que entender que ela tem que caber dentro do procedimento arbitral também, né? Então, se a gente supera a questão do cabimento, aí a grande discussão era de como se daria isso, né? Já que você tem uma determinação de jurisdição fora do Poder Judiciário, e aí também sem entrar muito na polêmica de seria ou não jurisdição, que eu defendo que seria, e alguns autores vão defender que a arbitragem não é jurisdição. Eu acho que essa questão está até um pouco superada com o novo código, mas a gente ainda tem discussões doutrinárias grandes sobre isso e defensores das duas teses, então sem entrar um pouco nisso, mas de como que você daria efetividade a essa tutela para dentro da arbitragem, né? E aí, eu acho nisso, Daniel, que tem dois problemas. Primeiro, era definir quem daria essa tutela, né? Que se a gente definisse que era o Poder Judiciário ou o Tribunal Arbitral. E aí, definido isso, ainda por cima, como que se daria a efetivação dessa tutela, né? Que é outra discussão dentro da arbitragem, já que o árbitro não teria o poder aí de efetivar a medida, né? Que a gente chama, o poder executivo dessa medida. Então, eu acho que aí a gente entra nessas grandes discussões, nessas polêmicas, que eu achava que era o tema que eu achei interessante da gente tratar aqui, que a gente pudesse aprofundar um pouquinho isso. Na verdade, eu acho que assim, e a minha posição não é unânime, né? Mas trazendo aqui alguns panoramas para vocês, o que eu acho interessante é o seguinte: eu acho que o 22A
ele trouxe o regramento, né, para dentro da lei de arbitragem, de que a parte pode recorrer ao Poder Judiciário para requerer essa medida provisória, né, de tutela. Então, eu acho que ele pacificou aquela discussão, primeiro, se podia, que a gente comentou aqui, se poderia ou não ter uma tutela antecipada, e segundo, se o Poder Judiciário poderia dar, né, que era outra grande polêmica. Então, eu acho que o 22A, ele traz essa perspectiva, olha, ele garante a parte, a meu ver, aí, o acesso à justiça mesmo, né, a parte que escolheu, né, as partes que escolheram a via arbitral, de que elas tenham garantido o seu acesso à justiça, de possibilidade de requerer a tutela antecipada, a tutela provisória, e que o juiz possa dar essa medida, né? E aí, das polêmicas, eu acho que tem duas grandes questões. Uma se deferida essa medida pelo Poder Judiciário, instituída a arbitragem, o árbitro poderia ou não rever essa medida, né? Se essa decisão judicial ela seria superior a uma decisão arbitral, né? Eu acho que em relação à revisão por uma tutela final do Tribunal Arbitral, acho que não tem muita dúvida, já que, como a gente está falando de uma tutela sumária, aí, em cognição exauriente, a gente poderia falar que o Tribunal Arbitral, obviamente, poderia, em cognição exauriente, superar, até pela verificação ali do direito em si, após a produção de provas, alegações das partes e etc. O problema aí seria a gente falar que a gente teria uma tutela provisória, né, dada pelo Poder Judiciário, num determinado sentido, deferindo ou indeferindo, e instituída a arbitragem, se esse árbitro poderia dar outra tutela provisória, com base nos mesmos fatos, nas mesmas alegações, mas diversa da que foi dada dentro do Poder Judiciário. Tá? A meu ver, isso seria possível, tá? Pela questão da competência do Tribunal Arbitral, já que as partes definiram pela competência daquele tribunal específico, né? Ou daquela Câmara Arbitral e depois aceitaram a formação de um tribunal. Então, a meu ver, as partes escolheram essa via. Então, essa decisão não é que ela seria superior, mas ela seria dada pelo tribunal competente. Então, eu acho que a gente tem que sair um pouco da hierarquização dessa decisão, ou seja, não era se o Poder Judiciário seria superior ao Tribunal Arbitral ou se o Tribunal Arbitral seria superior ao Judiciário. Eu acho que seria um tempo de competência. O tempo de competência do juiz, né, do Poder Judiciário, ele era anterior à formação do tribunal. Antes da formação do tribunal, ele teria competência, e aí por isso ele deu aquela decisão. E depois da formação do tribunal, o tribunal é que teria competência. Então, ele poderia dar uma decisão diversa. Esse é um ponto que eu acho bastante interessante. E, a meu ver, eu acho que é uma falsa polêmica em razão dessa hierarquização. Acho que a gente tem que fugir um pouco desse ponto e entender essa questão mais como tempo e competência. Você quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, eu tava pensando, né? E quando você parte da premissa, né, que a arbitragem é jurisdição, que é algo que eu ainda não estou plenamente convencido, porque eu não sei se leva mais solução do que problema para dentro da arbitragem, dizer que ela é jurisdição. Tem esse problema. Eu tenho essa certa dúvida, se a gente não vai acabar processualizando demais a arbitragem, quando não me parece que seja esse um objetivo buscado, né, pela arbitragem. Uhum. Mas é interessante, porque na hora que você equipara, pelo menos aqui nessa nossa discussão, eu acho que ajuda, né? E ajuda por quê? Porque conforme você foi falando, eu fiquei pensando, né? O juiz decide, e aí não que ele reconheça a sua incompetência, mas como o STJ já, né? Aliás, isso hoje está no CPC, né? Que pelo competence é o árbitro que decide se ele é o competente ou não, né? E o juiz estatal aceita. Tem que acolher, sim. Põe a sacola na viola, a viola na sacola e vai embora. E aí eu pensei o seguinte, ele tem uma tutela provisória, e é uma decisão judicial válida, eficaz e tudo, perfeito. E ao ser instaurada a arbitragem, eu aplicaria o artigo 64, parágrafo 4º, que obviamente foi feito, né, para tratar de uma competência interna. É claro que eu estava pensando de foro para foro,
Mas no final do dia é uma questão de competência também entre o juiz estatal e o juiz arbitral. Exatamente. Eu acho que quando a gente sai um pouco dessa questão de qual decisão ela seria mais importante, né? Se uma decisão poderia se sobrepor a outra, né? E aí vai vir uma discussão que, na verdade, o Poder Judiciário deve se sobrepor, tanto que ele tem a anulatória posterior, algumas discussões assim, mas, na verdade, eu acho que não é isso. É uma questão de tempo e competência, como você falou. Instituído o Tribunal Arbitral é o princípio da competência. Ele é competente, inclusive, para definir a própria competência, né? Então, se ele é competente para definir a própria competência, ele também tem que ser o competente para dar o provimento judicial, inclusive o antecipado, né? O provisório ali, né? Não é. E esse dispositivo ele acaba sendo muito inteligente. Eu gostei bastante dele, porque ele basicamente diz o seguinte: olha, tem a decisão, não vamos invalidar por hora, vamos mandar para o juízo competente. O juiz competente vê o que ele faz. Se ele quer ratificar, se ele quer anular, se ele quer reformar, se ele quer. Ele é o dono do processo. Ele resolve o que ele faz. E, nesse caso, o juiz competente é o arbitral, né? E isso que a gente está conversando, uma circunstância de cognição idêntica dos dois juízos. Né? Porque assim que o árbitro começa a trabalhar e a cognição dele vai se aprofundando, aí a ideia de que a cognição mais exauriente ela supera a cognição sumária, aí... Exato. Aí eu acho que aí a gente não pode ter dúvida, né, em relação a isso. Porque senão eu acho que perde o sentido até da tutela provisória em si, né? Se ela é provisória porque ela é em cognição sumária, né, ilimitada, a gente não pode definir que a cognição menor ela se sobrepõe a uma cognição maior, mais profunda, onde foram garantidas as partes, todos os direitos processuais, né, todas as garantias do processo justo. Aí eu acho que nesse ponto a gente não pode ter dúvida, né? Uma cognição posterior, ela tem que superar a cognição sumária anterior. Mas eu acho que a grande questão é ali, numa cognição idêntica, né? Ou seja, sem a produção de outras provas, com base naqueles mesmos fatos, se a gente poderia ter decisões diversas do poder judiciário e do poder do tribunal arbitral, né? E aí eu acho que nisso existe uma discussão ampla, né? Estou colocando aqui algumas posições para debate, e eu acho que se a gente observa isso pelo viés da competência, a gente sai um pouco dessa discussão da supremacia entre uma decisão e a outra, né? A gente consegue superar essa polêmica por um outro viés, né? Que eu acho que é um viés mais simples e mais palpável, que é a competência, né? Como a gente falaria de um juízo que deu uma decisão anterior e aí foi verificada a competência de um outro juízo e remete a esse outro juízo, né? Dois juízos do Poder Judiciário, por exemplo, dois juízes de vara cíveis de estados diferentes, colocando aqui no nosso exemplo, e uma tutela antecipada deferida ou indeferida por um juiz que, obviamente, vai poder ser revista por esse outro juiz, que, na verdade, aí, de novo, não é uma questão de hierarquia, é uma questão de competência, né? A remessa ao novo juiz competente determinaria essa capacidade dele, independentemente de novas provas, de uma produção, de uma cognição exauriente, mas de uma revisão dessa decisão. Né? Eu acho que se a gente for por aí, a gente consegue superar. E eu acho mais, né, viu, Paulo? Vou ser sincero com você. Por todas as técnicas que a gente já levantou aqui, a resposta é sim. E se for para o pau aí também, para querer discutir a hierarquia, hoje as decisões do árbitro se sobrepõem às decisões do juiz estatal. Então, mais por essa razão também, o juiz poderia revogar. Não tem como incorrer, né? Exatamente. E a polêmica era a questão da anulatória, que a parte poderia anular a decisão final do árbitro, então o Poder Judiciário estaria acima. Enfim, mas eu acho que aí, de novo, para mim, se a gente definir por competência, né, porque finalizado o processo arbitral, aquele tribunal deixa de ser competente, a competência retorna ao Poder Judiciário para poder rever, né? Uma das lives que você fez aqui foi até com a Marcela Koubach, né, que tratou das anulatórias, né? E a posição da Marcela é até bastante radical, de limitação das anulatórias, enfim. E eu acho que é um pouco isso. Terminada a competência do tribunal arbitral, ali finalizada a sentença arbitral, aí você retorna para o Poder Judiciário, na verdade, porque a competência voltou para lá, né, na anulatória. Então,
Eu acho que o caminho seria mais ou menos esse. Uma outra questão que eu acho interessante aqui da gente falar é, mesmo no caso da não formação do tribunal arbitral, né, que é o que a gente estava tratando, ou seja, o 22A, ele garantiu à parte que ela pode ir ao Poder Judiciário requerer essa medida, né? Isso foi um avanço, a gente não tem dúvida de que procedimentalizou, mas garantiu, em alguns casos, a certeza de que a parte teria esse direito, mas aí criou-se uma outra polêmica, que é o seguinte, vários regimentos arbitrais, hoje das maiores câmaras, prevêem o que a gente chama de árbitro de emergência, né? A figura do árbitro de emergência. E o que são esses árbitros? Ele, na verdade, é um árbitro, um tribunal instituído pela própria Câmara, competente para definir a tutela antecipada nesses casos, a tutela provisória nesses casos de urgência e emergência, né? Anteriores à formação do tribunal arbitral. Então, aí a gente volta para uma outra questão que eu acho muito interessante, que seria uma suposta dupla competência, que é a possibilidade da parte recorrer ao judiciário, pelo 22A, e a possibilidade da parte recorrer ao árbitro de emergência pelo regimento estipulado de cada Câmara, ou até previsão na cláusula arbitral, no caso de arbitragem ad hoc, por exemplo. A maioria dos autores vai falar que, na verdade, isso seria uma dupla via, que caberia à parte escolher. Então, qual procedimento ela gostaria de seguir. E, a meu ver, na verdade, não seria exatamente uma dupla via. Me parece que, nesse caso do 22A, ele está garantindo uma exceção. Ou seja, nas hipóteses que a parte não tenha a possibilidade de formar um árbitro de emergência ou um tribunal de emergência para a definição daquela questão, ela poderia ir ao judiciário. Mas nas hipóteses em que há previsão no regimento interno da Câmara da formação do tribunal de emergência ou da estipulação de um árbitro para a definição dessa questão provisória e a parte escolheu, aderiu, né, àquele regramento, ela seria obrigada a ir por esse viés do árbitro de emergência, a não ser que tivesse previsão expressa na cláusula dizendo que as partes optam por ir ao Poder Judiciário. O que é comum, tá? Hoje em dia, a maioria das cláusulas, até porque a gente não tinha, antes de 2015, a previsão, né, da Lei 13.129, aí, a previsão do 22A, várias cláusulas arbitrais já previam a possibilidade da parte de recorrer ao Poder Judiciário para essas tutelas provisórias, garantindo aí e saindo da discussão de se seria possível ou não a tutela provisória. Então, diversas cláusulas já prevêem essa possibilidade. Mas nos casos, a meu ver, que a cláusula não preveja a possibilidade da discussão ser pela via do judiciário e a parte opte por um regramento de Câmara Arbitral em que há previsão do árbitro de emergência, não seria uma dupla via. Seria uma obrigação de ir ao árbitro de emergência na forma prevista naquele regramento, como ela é obrigada a seguir todas as outras previsões procedimentais, né, de processo mesmo, daquela Câmara Arbitral. E essa questão, Daniel, também é outra questão super polêmica, porque existe uma discussão se você estaria vedando aí o acesso à justiça da parte, ao impossibilitar ela de recorrer ao Poder Judiciário. Mas, a meu ver, não seria uma vedação ao acesso à justiça, já que você teria uma outra via garantida. Né? Na hipótese de você não ter essa via, claro, você tem que garantir o Poder Judiciário. Mas na hipótese que as partes escolheram o Tribunal Arbitral, aderiram a um regramento interno e aderiram a uma procedimentalização daquele procedimento, me parece que ela teria que seguir integralmente aquele procedimento. E aí, essa é uma outra questão bastante polêmica, né? Até pela previsão do 22, que garante efetivamente o acesso ao Poder Judiciário, mas me parece que não há uma contradição entre os regramentos da Câmara, que prevêem o árbitro de emergência, e a redação do 122A. Na verdade, o que você tem que ler é ler esses dois artigos de uma forma que um garanta o outro. Ou seja, claro, se eu não tenho a possibilidade de formação de um tribunal de emergência para verificação da minha tutela, eu tenho que ter garantida a possibilidade de acesso à justiça, né? Então, eu não posso ter um perecimento de um direito
um perecimento de um direito, de um processo, em razão da impossibilidade de formação ao tempo e a modo do tribunal. Desculpa, gente, desculpa, pausou aqui para mim. Voltou já. Mas, na verdade, garantida essa possibilidade, me parece que no momento que a parte escolheu aderir àquele regramento e ele tem a previsão do árbitro de emergência, que o cumprimento desse procedimento seria obrigatório. E aí também é outra questão polêmica aqui para trazer, que também eu acho bastante interessante, que é essas duas vias, né, do judiciário e da arbitragem. Quando você diz, Paulo, aqui assim, ele não tem como conseguir na via arbitral, isso significa dizer que a Câmara não tem o árbitro de emergência ou algum tipo de problema material para conseguir instaurar o árbitro de emergência? Porque o judiciário está lá, né? O judiciário se distribui de manhã, o cara está lá à tarde para despachar. E aí eu fico pensando, esse árbitro, mesmo sendo de emergência, ele tem essa disponibilidade tão imediata como um magistrado? Então, ele tem uma forma da Câmara que ela prevê lá, que não é um tribunal arbitral, ou seja, não tem toda aquela polêmica das partes acordarem com o árbitro. Ele vai ser nomeado na forma da Câmara, né? E a Câmara nomeia um árbitro que vai ser competente também durante só esse período, né, para a definição dessa tutela, né? E claro, da mesma forma que a gente acabou de defender em relação ao processo judicial, formado o tribunal arbitral, essa decisão também poderá ser revista, né? Por um lado ou para o outro, tanto para deferir quanto para indeferir. Mas esse árbitro, ele é um árbitro ali nomeado unicamente para esse ato, ou seja, unicamente para definir essa tutela. E hoje a gente está falando que as principais câmaras de arbitragem têm essa previsão. CCI, Câmara Empresarial do Comércio. Então, a gente está falando de que tem que ter um cuidado com isso, porque a parte, quando escolhe o regramento de uma Câmara, ela tem que se atentar, inclusive, para esse procedimento antecipatório previsto pela Câmara. Porque as câmaras, elas têm procedimentos específicos, né? A maioria delas diz que não é obrigatório, mas ela diz que a parte pode requerer a nomeação de um árbitro de emergência. O que a polêmica aqui, né, é se isso seria, ou seja, se isso viabilizaria a parte simplesmente uma escolha. A parte que quer instaurar e quer fazer esse pedido, se é uma escolha, ela pode ir para o árbitro de emergência ou ela pode ir para o Poder Judiciário. E, a meu ver, aí ela teria uma escolha, na verdade, na redação da cláusula. Mas na cláusula, a partir do momento que ela determina que quer aquele regramento de uma Câmara que vem com previsão de árbitro de emergência, ela escolheu um procedimento que, a não ser que ela exceptue, né? Diga que apesar da Câmara prever, né, o árbitro de emergência, a parte garante o acesso ao Poder Judiciário, me parece que, na verdade, as partes aderiram àquele regramento como um todo. Né? Então, o regramento prevendo, ela adere também à questão do árbitro de emergência. Agora eu tenho uma pergunta. Eu tenho várias. Fico até preocupada. É que eu não mexo com isso, né? Não trabalho com arbitragem, nem com... Bom, se eu não trabalho com arbitragem, não vou trabalhar com tutela de urgência na arbitragem. Eu fico pensando o seguinte, deve ter ajudado bastante, né? A arbitragem, essa previsão de uma tutela antecipada antecedente, como a gente já tinha a tutela cautelar antecedente, porque, em tese, você não precisa discutir o direito, não precisa levar essa discussão do direito material necessariamente para poder pedir uma tutela antecipada, né? Porque Sim, isso a gente estava fazendo antigamente. Então, você tinha que entrar com o processo, mas já sabendo que não era lá que o processo ia rolar, né? Exatamente. O processo ia rolar na arbitragem. Ótimo. Agora, e o procedimento? Porque, pelo código, eu tenho lá, eu sou intimado, eu tenho 15 dias para emendar inicial sob pena de extinção e revogação da minha tutela. Mas emendar inicial é converter a tutela antecipada já num pedido de tutela principal, coisa que eu não quero que o judiciário conheça. Porque a minha tutela principal vai ser na arbitragem. Na verdade, a saída foi lá que, na Lei 13.129, né, que uma das grandes vantagens dela foi que ela procedimentalizou mesmo essa parte, né?
o 22A é parágrafo único, né? Ele obriga a parte que requereu no Poder Judiciário essa tutela provisória a comprovar da efetivação da medida, como era aquele procedimento cautelar, né? Em 30 dias, a instauração do procedimento arbitral, né? O pedido de instauração. Então, ele garante que a medida fica válida, mas que ela precisa ser demonstrada para dentro da arbitragem. Porque para evitar, na verdade, uma discussão que tinha muito, como não tinha esse prazo, que era a parte pedia ao Poder Judiciário, depois ela ficava com essa medida, né? E ela simplesmente não dava andamento ao procedimento arbitral, que era o competente para a decisão final de mérito, né? Não, eu ainda estou montando aqui as minhas alegações iniciais, eu tenho que ver o meu pedido de instauração. E aí, com várias controvérsias. Emendava no Poder Judiciário, e aí ficava aquela discussão, inclusive, de confidencialidade. Que a gente que é uma outra questão, né? Há alguns processos que eram relativos à arbitragem no Poder Judiciário, não era deferido o segredo de justiça, a gente ficava nessa discussão, era uma grande polêmica, onde eu acho que é uma falsa polêmica, né? E eu acho que com essa garantia do parágrafo único, a gente deu um rumo, né, para essa situação. Ou seja, olha, tudo bem, você pode ir ao Poder Judiciário, está garantido. Hoje você pode pedir essa tutela provisória e o Poder Judiciário ele tem competência para te dar. Mas, da efetivação da medida, você tem 30 dias para comprovar a instauração do procedimento arbitral. Sob pena de caducidade, como a gente falava lá na cautelar, né? Desse pedido antecipado. É interessante, né? Porque a 22A, o parágrafo único, ele acaba adotando o prazo lá do 308, que é o prazo Isso, hoje que era o antigo. Mesmo. Exato. Mas que é um prazo que, em tese, tem um termo inicial posterior ao termo inicial da emenda da tutela antecipada, porque, em tese, a tutela antecipada, o juiz concede e já te intima, né? Uhum. E na tutela cautelar ele tem que efetivar a medida. E para alguns, né, que nem o Ovidio Batista antigamente dizia, depois de efetivar, ele ainda tem que intimar a parte, para a parte saber que a medida foi efetivada, claro. E ela tem um prazo correndo contra ela, senão você vai começar a contar prazo com termo inicial sem a ciência da parte. Né? Claro. E aí eu fico pensando que na tutela cautelar vai dar certinho, né? Porque você pede a cautelar e aí, mesmo dia que começar os 30 dias para entrar com a emenda fica inicial, de um e de outro, né? Os 30 dias ali e tal. Agora, na antecipada, se eu sou advogado, eu peço para o juiz, porque ele pode, né? O juiz ele pode prorrogar esse prazo de 15 dias. Claro. E eu pediria para ele, você tem que prorrogar esse prazo até o vencimento do meu prazo para entrar com a ação. Porque eu não tenho por que emendar esse inicial quando, na verdade, eu tenho um prazo por outra norma maior para instaurar o processo. É que os prazos eles não casam, né? Nem não em termos casam, de termo inicial, nem em quantidade de dias. Na verdade, esse prazo aí, e aí até entrando um pouco na polêmica da tutela provisória mesmo, né? Que eu elogiei o código na forma com que ele subdividiu a tutela, né? Porque essa me parece que ficou bastante didática. Mas nessa parte que você colocou bem, Daniel, dos prazos, isso virou uma confusão, né? Eu acho que a gente mais criou problema do que solucionou em relação a isso, né? Porque no Código de 73, essa polêmica a gente não tinha, pelo menos, né? Tínhamos outras, mas essa não. E em relação a isso, a gente tem vários prazos confusos, né? Que é o prazo da emenda, o prazo do recurso, o prazo da estabilização. Um começa, aparentemente, né? O prazo de emendar, ele começa antes da outra parte recorrer. Então, eu tenho que emendar sem saber se essa tutela vai se estabilizar. Enfim, porque não necessariamente, como você falou, a efetivação se dá no mesmo dia da intimação da outra parte. Então, a gente tem alguns prazos aí em relação a isso que eles ficaram um pouco desnorteados, né? Cada prazo com as suas especificidades, né? E um advogado cauteloso, como você falou, talvez não fosse esperar, né? Já ia pedir de imediato que isso fosse prorrogado para que você não tivesse um problema ali de seu processo extinto, por exemplo, antes de você poder comprovar isso dentro da arbitragem, do prazo dos 30 dias, né?
O prazo dos 30 dias me parece razoável porque você tem um prazo ali de instauração do pedido arbitral que ele é um pouco mais demorado. Então, talvez seja razoável, mas a gente cai nesse problema que você colocou muito bem do prazo anterior, né, nas tutelas satisfativas de 15 dias. Eu fico até... Eu imagino que a resposta seja não, né? Mas veremos. Eu não consigo imaginar uma estabilização de tutela antecipada então, quando há uma, né, convenção de arbitragem. Pois é, na verdade. Eu já estou pensando como advogado do réu, né? Eu sou advogado do réu, aí o cara fala, o cara entrou, ganhou. Eu falei, cara, mas ele vai instaurar em 30 dias, eu vou agravar aqui em 15 dias só para causar um fato impeditivo, né, da estabilização, para não correr o risco, né? Na verdade, assim, até em relação a esse ponto, a meu ver, essa estabilização que chama, né, junto com as várias outras que tem no código, que elas também não são muito didáticas, mas essa estabilização, eu defendo que ela só exista quando você não existe uma cognição exauriente. Tá? Então, eu entendo que essa estabilização da tutela antecipada, ela só é possível se a gente está falando de um processo que ele vai se exaurir nele mesmo. Ou seja, nem a parte vai recorrer e nem a outra vai emendar. Eu sei que essa questão aí é bastante polêmica mesmo, e a minha posição, eu acho que é até mais do que não ser majoritária, ela é minoritaríssima, mas eu defendo que essa estabilização ela não condiz com um processo que ele vai ter uma cognição exauriente final. E aí, até na linha do que defende o professor Leonardo Greco, né? A cognição exauriente, ela sempre vai superar essa cognição sumária. E aí, essa estabilização, ela não é compatível com uma cognição exauriente. E como nessa tutela antecipada, no caso de previsão arbitral, você é obrigado a instaurar o processo arbitral em 30 dias, né? Sob pena de decair essa medida, você nunca vai falar em estabilização, porque quando você instaurar o pedido do processo arbitral, ele vai ter uma cognição exauriente. Então, ao meu ver, eles são institutos incompatíveis em si. Então, nessa linha de raciocínio, eu defendo que nunca vai ter estabilização para dentro da arbitragem, porque essa decisão, ela, primeiro, naquela premissa, naquela polêmica primeira que a gente falou, ela sempre vai poder ser revista pelo tribunal competente, pela questão do tempo de divisão da competência. E, além disso, como ela vai ter uma tutela final de cognição exauriente, ela sempre vai ser substituída. Então, ela nunca vai haver estabilidade nela. Eu sei que você, inclusive, pela sua cara, não está concordando com a minha tese, mas... A sua tese, eu dei até pau aqui. Peraí que eu vou voltar aqui. A sua tese é arrojada demais para mim. Pois eu sei. E é difícil, porque às vezes a gente está falando pouquinho aqui, né? E a gente está falando de uma coisa tão complexa, mas que se mistura, né? Mas, enfim, a linha mais ou menos de raciocínio seria essa. Mas eu achei interessante quando você colocou, porque a arbitragem ela vai ser instaurada por qualquer uma das partes. Claro. Então, é aquela história. Eu fui por uma tela antecipada, eu consegui, o réu não agravou, o juiz caiu na minha, extinguiu estabilizando. Né? Beleza, está tudo feito, perfeito lá. O que no judiciário, inclusive, nos levaria à possibilidade daquela ação a ser proposta pelo réu. Sim, exato. Tem 2 anos para fazer. Agora, ele não vai fazer essa ação porque ele vai quebrar a estabilização numa cognição exauriente na arbitragem. Então, ele vai lá e instaura a arbitragem. Então, é aquela história. Se o juiz estabilizar ou não estabilizar, não muda nada. Porque na hora que a parte contrária instaurar a arbitragem, nós vamos para a cognição exauriente e aí vamos atropelar. Eu concordo com você plenamente. E aí, mais do que isso, eu acho, Daniel, no caso da arbitragem específica, a parte não tem essa possibilidade, como no judiciário, de escolher se ela emenda ou não a inicial. Porque me parece, pela leitura do 22A, né, o parágrafo único que a gente estava comentando, que, na verdade, é uma obrigação da parte de instaurar. Era aquela nossa antiga polêmica da cautelar, né? A parte, ela tem que instaurar sob pena dessa tutela ela cair em 30 dias, né? Então, mesmo a parte que obteve lá, que você estava falando,
na arbitragem, mais do que autor e réu podem instaurar o procedimento arbitral, como autor e réu podem ser autores e réis no procedimento, né? Porque naquelas alegações iniciais, as duas partes podem fazer alegações iniciais e duas respostas. Mas nesse caso da tutela, o 22A, me parece, garantia a via do Poder Judiciário, né? Garantiu aquela polêmica de se pode ou não ter a tutela antecipada na arbitragem, e a parte pode pedir ao Poder Judiciário essa tutela, mas, por outro lado, ela é obrigada a, em 30 dias, comprovar a instauração do procedimento. Então, me parece que criou também uma obrigação. Então, a parte que ganhou, ela pode ter tido uma decisão favorável no Poder Judiciário dessa tutela, ela não pode escolher, eu não quero mais a tutela exauriente, como ela pode no Poder Judiciário. Né, a parte não agravou e eu não quero tutela exauriente. Na arbitragem, ela é obrigada a requerer a tutela exauriente, pela questão da competência, porque a questão da competência do judiciário ela era limitada no tempo. E aquela decisão ela é quase mais que provisória, ela é provisoríssima, porque ela é momentânea. Então, mesmo que o juiz estabilize, em tese, a estabilização vai durar 15 dias, que é quando vai vencer os 30 que ele tem para entrar na ação. De dentro Exato. Me parece que seria... Será a estabilização mais efêmera que o mundo jurídico já viu. Como todos que a gente vê que são para o próprio Poder Judiciário, né? Que eles estabilizam e eles revêm, mas... Aí está liberado, está liberado. Agora, essa questão temporal, Paula, do 22A, instauração antes e depois, é absoluta? Vamos pensar no depois agora, porque o antes a gente viu que tem a discussão, se você poderia optar ou não e tal. Isso. Você entende que se há uma regra, né, no regimento da Câmara, você está sujeito a ele, você vai ter que buscar o tal do árbitro de emergência. Mas depois de instaurado, aí é só o árbitro mesmo. Então, aí depois de instaurado, para mim, eu acho que essa questão fica um pouco mais clara, apesar de ter ainda controvérsia, né? Em relação ao árbitro de emergência, acho que a discussão, a gente está tentando facilitar aqui, até porque eu estou tentando defender o meu lado, né? O que eu entendo, mas a discussão é ampla, né? Sobre essa possibilidade, se você teria ou não essas duas vias e etc. Mas eu acho que depois de instaurada o procedimento arbitral, a meu ver, você só teria a via do tribunal arbitral, a não ser que a parte conseguisse demonstrar, o que a gente sabe que não é fácil, a impossibilidade absoluta de você conseguir essa decisão, como você falou mesmo, em tempo hábil, sob pena de perecimento do direito, sob pena de perecimento do processo, de alguma forma. Então, eu acho que você colocou muito bem até no começo, e aí não sei quem já estava aqui acompanhando a gente, mas que, olha, o judiciário está sempre lá, né? Então, essa garantia todos nós temos, né? Você tem um juiz sempre lá, você tem formas de plantão, inclusive, né? Durante recesso, final de semana, feriado, enfim. Então, o Poder Judiciário está sempre ali. E na arbitragem, você fez essa pergunta quando a gente estava falando do árbitro de emergência. Você tem a garantia de que aquela pessoa estaria sempre ali, né, para dar essa decisão em tempo hábil e etc.? Eu acho que essa pergunta é o que a gente excetua da via do pedido incidental da tutela provisória, Daniel. Porque eu acho que se a parte conseguir demonstrar que por algum fato que seja, tá? Olha, eu estou numa arbitragem, dando um exemplo aqui, né, na nossa conversa. Eu estou numa arbitragem de árbitro único, o meu árbitro está fora do país, eu não estou conseguindo contato, né? Já entramos em contato com a Câmara Arbitral, ela não conseguiu dar uma saída. Eu acho que a gente não pode negar aí a parte, né, o acesso à justiça, e aí eu acho que até é inafastabilidade de jurisdição, a meu ver, aí, incidiria, né? Eu acho que você tem que possibilitar a parte, de alguma forma, de ver garantido aquele direito. E eu acho que se ela conseguir demonstrar isso, uma impossibilidade, seja momentânea, daquele tribunal decidir, ou daquele árbitro único decidir, durante, né, intercorrente ali ao procedimento arbitral, esse pedido de tutela de emergência, eu acho que aí é o caso de você, apesar de não ter essa previsão no 22A, né,
Mas seria uma interpretação ali conforme, me parece, inclusive pelo viés constitucional, de você garantir o acesso à justiça e efetividade, inafastabilidade da jurisdição, enfim, todas essas questões principiológicas aí eu acho que incidiriam nesse caso. E aí, mesmo eu que sou a favor de, olha, escolher a arbitragem, você está fadada à arbitragem, como eu te falei na questão do árbitro de emergência, eu acho que nessa hipótese você situaria aí a competência. E eventualmente, nesse caso, daria para usar o árbitro de emergência? Olha, o titular está fora do jogo aí. Faz você aí mesmo. Tá aí, eu acho que quando você está falando de uma arbitragem por uma Câmara, né? Uma arbitragem ali, regimental da Câmara, eu acho que, obviamente, se não, até porque a Câmara participa de todos os atos, a Câmara, na eventualidade de verificar uma impossibilidade momentânea, ela vai viabilizar, inclusive pelos regimentos, a possibilidade do árbitro de emergência, tá? Mas eu estou falando na hipótese de, por exemplo, a parte se ver numa situação ali inviável. Olha, a Câmara não me deu possibilidade, ou, por exemplo, eu estava num tribunal ad hoc, né, sem Câmara, e o tribunal estava indisponível, eu não consegui contato, sei lá, o celular estava fora de área, ninguém estava vendo e-mail, né? Não sei, a gente está aqui criando situações hipotéticas, mas eu acho que se a parte tiver capacidade de demonstrar essa impossibilidade, mesmo que momentânea, né? Ou seja, meu tribunal está instaurado, eu tenho ali decisões do meu tribunal arbitral e tal, mas agora que eu preciso de uma decisão de urgência, eu não tenho outro meio, a gente tem que garantir o acesso ao Poder Judiciário de alguma forma. A gente não pode deixar a parte simplesmente à deriva, né? Ela escolheu o tribunal arbitral, então ela vai ficar a ver navios. Eu acho que a gente não pode, aí, na interpretação, acho como um todo, a gente vai ter que garantir essa via. E acho que te ajuda, de novo, aquela premissa de que a arbitragem é jurisdição, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, o juiz estatal, você não tirou a jurisdição dele, você tirou a competência dele. Exato. E aí, por isso que eu falo de tempo de competência, né, Daniel? Acho que quando a gente parte, obviamente, né, sempre que a gente está formando uma linha de raciocínio jurídico para tudo, né? A gente tem que partir de uma linha reta, né? Eu utilizo essa premissa em tudo, né? E aí, essa mesma premissa vale nesse caso que a gente está falando. A gente vai atribuir uma competência momentânea, nessa hipótese, ao Poder Judiciário, por uma impossibilidade do Tribunal Arbitral. E essa competência ela vai retornar depois para dentro da arbitragem, retornando a jurisdição ao Tribunal Arbitral. E aí eu acho que a gente consegue formar essa linha de raciocínio aí, partindo por base nessas premissas. O STJ ele tem alguns precedentes, né, que ele fala do princípio da eficácia da tutela de urgência, e ele diz, né, que se você tiver que seguir a regra de competência, isso significar a ineficácia da medida, você está liberado para não cumprir, né? Exatamente. Eu lembro de um livro do Lopes da Costa, de 1948, chamado Medidas Preventivas, e ele dava um exemplo que era com 2 cidades de Minas, né? Ele era mineiro, mas eu não lembro das cidades, evidentemente, mas ele dava o exemplo de um rebanho, que havia uma discussão entre 2 partes de quem era, né, o rebanho, e ele dizia, olha, por todas as regras de competência, é o foro de Belém do Pará. Porque as partes estão nombradas em Belém, o contrato foi assinado em Belém, tem cláusula de foro Belém, é Belém do Pará. Só que o rebanho, ele está pasteando lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. E vem a notícia de que ele vai ser abatido no dia seguinte. Meu, não dá para você meter uma ação em Belém, pegar liminar, precatória, descer para Gramado, distribuir com urgência. Ele até fala no livro, né? A hora que você chegar, o boi virou bife. Ou seja, a sua medida ela é totalmente ineficaz. Exatamente. Eu fico pensando, né? Então, se é tudo jurisdição e a gente está trabalhando só, como você bem colocou, questão de competências, quando uma regra de competência, mesmo sendo escolhida pelas partes, ela se mostra como fonte da ineficácia da tutela, sim, não tem como prevalecer. E a ineficácia do direito em si, às vezes, né, Daniel? Como você está falando, virou bife e acabou a discussão, né? Você não tem mais aquela discussão jurídica, né? Então, eu acho que aí a gente tem que ir em todas aquelas questões principiológicas mesmo, né?
aí sim de acesso à justiça, né? Porque eu entendo que todas aquelas discussões anteriores de se você prevê cláusula arbitral, isso negaria parte ao acesso à justiça, etc., elas são falsas, a meu ver, né? Inclusive a previsão do árbitro de emergência, como eu estava falando, né? Elas são falsas. Na verdade, elas garantem o acesso à justiça, mas o acesso escolhido, né? Agora, a partir do momento que ela deixa de garantir o acesso à justiça, né? Aí você não está falando aí de tutela efetiva ou adequada mais. Você tem que garantir a parte do direito, né? Então, me parece que aí a gente sim estaria garantindo quando essas duas jurisdições, inclusive, cooperam entre si. E eu acho que o novo código, inclusive, traz em diversos artigos a questão da cooperação internacional, cooperação entre a jurisdição arbitral, né, com a questão da carta arbitral. Eu acho que quando você fala em cooperação entre essas duas jurisdições, elas duas estão atuando para garantir a Travou? Será que travou o meu? Foi o seu? Voltei. Voltou. Eu não sei, eu acho que deu uma trava que pareceu uma baixa de conexão. Desculpa. E eu acho que até aí, uma outra questão que eu acho interessante da gente discutir, muito nessa linha, Daniel, é uma outra polêmica interessante, que é o seguinte: a possibilidade da parte prever na cláusula arbitral de que não pode ter tutela antecipada, por exemplo. Então, como ficaria, né, essa questão de que na arbitragem a gente está falando aí de direitos disponíveis, né, que as partes definiram por uma jurisdição específica arbitral, ela poderia definir se essa questão poderia ser julgada de forma antecipada, né, uma tutela provisória ou não. E essa discussão aí, desculpa, travou aqui de novo. Desculpa. Essa discussão aí eu acho muito interessante também, porque aí você vai discutir o que é tutela efetiva e adequada, e se você poderia limitar essa questão da antecipação de tutela. Eu acho que a gente tangencia essa discussão na possibilidade de você, via contrato, limitar também, né, até como negócio jurídico processual. E aí teve uma discussão doutrinária grande, né? A possibilidade de você fazer um negócio para limitar a possibilidade, por exemplo, de você ter ou não tutela provisória num caso, ou da estabilização, que a gente estava falando também, né? De você prever que não há estabilização e etc. E aí também seria a discussão de você poder negociar esse tipo de cláusula. Eu acho que quem vê, né, o processo de uma forma mais publicista vai falar que não. Olha, a tutela antecipada, a tutela provisória é uma garantia de tutela efetiva, né? E aí você não pode limitar por contrato, né? E aí seria também a limitação na cláusula arbitral. E os defensores do privatismo do processo vão falar, óbvio que pode, o direito é disponível, por que a parte não poderia dispor sobre isso, né? E eu não tenho nenhum resultado para isso, mas eu acho que é outra discussão interessante. É mais do que as partes poderem dispor se elas querem ou não o árbitro de emergência, se elas querem ou não a tutela poder ser apreciada antecipadamente pelo Poder Judiciário, né, que a gente estava falando aqui no começo. Indo um pouco mais além. E se a parte não quer que tenha tutela provisória de emergência nesse caso? E elas estipulam, né, via contrato. E aí, queria até saber um pouco o que você acha, Daniel, porque eu não formei ainda minha opinião sobre isso. Olha, na arbitragem eu não vejo problema nenhum, porque eu estou pagando o árbitro, se isso vai tornar o trabalho dele inútil, o problema é meu, eu que escolhi. O árbitro também não vai estar muito chateado, porque ele vai ganhar exatamente o mesmo que ele ganharia se o resultado dele fosse útil. Claro. Para mim, então, o privatismo exacerbado da arbitragem aqui fala mais alto. Agora, na ação judicial, eu já tenho minhas sérias dúvidas, e é muita dúvida mesmo, viu? Porque, por um lado, eu vejo isso que você colocou bem, da questão da efetividade do trabalho inútil.
É basicamente como pedir para o juiz julgar uma demanda sem interesse de agir. Por quê? Porque nós dois concordamos que você vai julgar. Fala, eu não estou aqui para trabalhar inutilmente. Vão vocês para o inferno. Né? Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que toda tutela provisória ela trabalha na teoria do risco-proveito com responsabilidade objetiva. Claro, exatamente. Então, eu posso dizer, olha, eu não quero, porque eu não quero correr o risco. Mas no final vai ser inútil. Eu prefiro que seja inútil no final do que não correr o risco agora de efetivar uma tutela dessa. E a gente tinha até essa discussão bem no começo da questão do novo código, né, quando ele ainda estava em tramitação. Eu não sei se você lembra dessa discussão, Daniel, sobre a questão da tutela de ofício. Em alguma das versões eu também não do tenho código resposta. ficou a possibilidade da tutela de ofício e ficou uma discussão doutrinária imensa, né, infindável, com defensores, claro, para todos os lados, mas se poderia ou não essa tutela de ofício. E vai um pouco nessa linha do que você está falando, da responsabilidade objetiva, efetivação da medida e etc. Né? Eu também, nesse caso, eu não tenho muita certeza, não. Eu tendo a achar que dentro da arbitragem você poderia limitar, sim, dizer que não poderia tutela antecipada, mas eu acho que a partir do momento que eu parto da premissa, como você colocou, de que é jurisdição, eu tenho dúvida se não seria o caso de, verificada a possibilidade de perecimento do direito, né, perecimento do processo, se não seria o caso de você dizer que aquela regra ficaria inválida, porque senão você deixaria de garantir aí a tutela final, enfim, deixaria de garantir o acesso à justiça em si. Essas são minhas dúvidas, na verdade, primárias, né, que a gente pode conversar outro dia. Sim. Sobre a natureza jurisdicional da arbitragem. Os escopos do Dinamarco, sabe? O escopo educacional, o escopo social, porque para mim não tem escopo nenhum a arbitragem. Mas o Dinamarca vai defender que a arbitragem é jurisdição, hein? Inclusive naquele processo, a teoria do processo na arbitragem, ele defende isso muito bem. Mas ele foi um vira-casaca. Exatamente, ele defendeu depois, exato. E eu, quando leio, por exemplo, o Marinoni, cara, eu vejo muita lógica no que o Marinoni ele fala. O árbitro, ele não tem nenhuma preocupação social, preocupação educacional, ele quer que se exploda. Ele é um homem, uma mulher, uma pessoa contratada para dar uma resposta jurídica a um caso. Inclusive, se eu quiser que ele dê uma resposta sobre a lei, com a lei turca, ele vai dar o que eu pagar para ele fazer, ele vai fazer. Né? Essa polêmica é difícil, dizer, e a gente tem defensores. O juiz é outra coisa, né? Dois lados. Eu não sei. Eu já pensei, já fui para lá, já fui para cá. Dependendo do dia, né? A gente se convence. Não, mentira. Eu acredito que é jurisdição. Não posso nem dizer isso, porque eu defendo em todas as... A minha lógica de raciocínio é isso. Então, eu não posso voltar atrás. Você não pode me convencer do contrário. Mas eu tenho algumas hipóteses que inclusive, essa minha premissa, ela passa a confundir alguns outros institutos arbitrais. Porque é isso, entendeu? É aquilo que eu falei no início. Eu não sei se é mais vantagem ou desvantagem para a arbitragem ser considerada jurisdição. Porque eu acho mais um rótulo, eu acho mais chique, não é jurisdição. Dane-se se é ou não. É uma solução de conflitos definitiva. Acabou. PT de saudações, vai para frente. Porque qual que é o meu grande medo para a arbitragem? Você querer jurisdicionalizar é publicizar. De repente você corre o risco disso. Tá vendo o raciocínio que você fez? Pois é, exato. Mas se a gente pegar a pegada da efetividade e tal, aí as partes já não podem fazer esse negócio. Quando, para mim, a arbitragem é o mundo da liberdade. É outra coisa, Mas eu não sei. Difícil. Eu sou abelhudo, eu só estou falando... É difícil. E aí a gente pega todas aquelas polêmicas, inclusive da questão de precedentes, né? Obrigatoriedades, enfim. Aí nem vamos entrar nisso, porque é tema de outras lives suas, mas a gente entra nesses vácuos, né? E aí, quando a gente parte de algumas premissas, a gente tem que fazer um raciocínio lógico, né? Ali, e a gente ficou oscilando em algumas questões, Você ser fiel às suas premissas é uma das coisas mais difíceis. Da ciência. Difíceis. Verdade, verdade. Eu gosto do Cássio, né, no manual dele, quando ele fala sistematizado, né, que ele fala que ele parte de premissas do começo ao fim, que é muito interessante, né? Porque diversos manuais a gente acaba vendo que em alguns pontos, algumas premissas são ótimas de serem utilizadas, e aí você vai ver no outro ponto, a pessoa volta atrás naquela premissa porque ela não era tão adequada para algum outro
algum outro caso. Mas, obviamente, para você pensar no processo todo, essas premissas ficam mais difíceis. Mas eu trouxe essa outra polêmica porque eu acho que é uma outra questão interessante, né? Se a gente diz, olha, as partes podem tudo, as partes podem limitar, as partes podem escolher o árbitro de emergência, as partes podem escolher se a tutela pode ser definida pelo Poder Judiciário ou não. E aí, as partes podem escolher que não querem a tutela provisória? Né? E aí é uma outra polêmica que eu acho interessante de ser colocada. Eu mesma não tenho certeza. E a gente tem doutrinadores para todos os lados, né? O próprio Dinamarca, que a gente estava mencionando aqui, ele diz que não pode. Em relação a isso, a parte não poderia limitar. Mas ela poderia escolher se ia para o Poder Judiciário, se a tutela só ia ser definida pelo Tribunal Arbitral e etc. Mas porque ele parte da premissa de que a tutela provisória ela faz parte da jurisdição. E aí você não pode limitar a jurisdição. Enfim, só colocando algumas questões aqui para a gente conversar. Putz, vai cair nossa transmissão, já são 8h02. Eu vou então, porque tem 1 hora aí. Então eu vou te dar as palavras final, te agradecendo demais, Paula, por essa troca de ideias aí, muito interessante. Eu sempre aprendendo, a arbitragem, a hora que vem em tema de arbitragem, eu falo, hoje eu vou aprender mais um pouquinho, porque eu não sei nada mesmo. E hoje, de fato, eu aprendi mais um pouquinho também. Então, eu queria deixar você aí para fazer um encerramento, novamente agradecendo pela parceria com a Processualistas e pela sua participação hoje. Não, te agradeço muito aí, Daniel, e até bom você falar aqui, porque senão a gente fica vara à noite, né? Porque os temas são vários temas paralelos. Eu quis exatamente trazer aqui algumas questões polêmicas para a gente conversar, para que a gente possa debater alguns pontos da arbitragem, né? Porque algumas questões ficam um pouco controversas e, como você falou no começo, aí a gente está com um novo código, que já não é tão novo, mas que teve mudanças significativas na questão da tutela provisória. Uma lei que modificou a lei de arbitragem, né, a Lei 13.129, que também é de 2015, que também teve algumas alterações e alterou a lei de arbitragem, inclusive, nesse ponto. Então, na verdade, o que eu queria trazer para vocês era mais esse apanhado aqui, né, dessas modificações legislativas e o impacto que isso teve para dentro da arbitragem. Eu acho que algumas questões, como a gente colocou aqui, graças a Deus, foram superadas, né, em especial se cabe ou não essa tutela provisória no procedimento arbitral. Então, eu acho que essa questão, espero que a gente tenha passado, que isso seja passado, mas ainda ficam, mesmo na redação atual, algumas dúvidas, né? Como essa questão da competência do Poder Judiciário, né? Da possibilidade de revisão para o Tribunal Arbitral, que eu acho que quando a gente delimita a questão da competência no tempo, essas questões ficam um pouco mais lógicas. Então, a gente tem uma competência prévia do Poder Judiciário, sim, de forma a garantir à parte o direito dela, né, garantir o não perecimento, o acesso à justiça, a garantia de validade do próprio processo, por vezes, né, quando a gente fala aí de medidas cautelares, não só do direito final, mas de garantia do próprio processo. Essa decisão, né, eu defendo que ela pode e, obviamente, deve ser revista na instauração do tribunal arbitral, quando ele passa a ser o tribunal competente para julgamento daquele fato, até porque ele tem a competência não só dessa decisão provisória, de todas as outras, mas da cognição final e exauriente do processo com a sentença arbitral, né? Então, ela pode ser modificada não só na sentença final, como assim que instaurado o tribunal arbitral. E, além disso, essa questão do árbitro de emergência, né? Que me parece que viabiliza não só uma segunda via, mas uma via obrigatória, na hipótese que a parte escolhe o processo arbitral e escolhe um regramento em que há previsão expressa da constituição de um árbitro de emergência para decisão dessa sentença final. E aí, me parece que não seriam duas vias, mas exatamente para prestígio da decisão das partes que nomeou esse tribunal arbitral, e seria a via competente. Então, eram essas as minhas colocações aqui. Daniel, te agradeço de novo imensamente aí pelo convite, em nome da Processualistas, que essa nossa parceria seja bastante frutífera, duradoura aí. Estou acompanhando as demais lives aí com você, com as meninas,
E te agradeço aí pelo tempo. Desculpa se eu passei um pouquinho aí da sua hora. Que isso, tranquilo. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.